Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui nessa noite, recebendo o nosso querido amigo Estevão Rios. Ele já é colaborador da nossa casa aqui de outras vezes e vamos dizer que ele faz parte de um movimento Provida, né? Uma coisa assim maravilhosa, né? Que só a doutrina espírita vai nos trazer as causas, não é? E é médico nessa existência e vem trazendo um tema maravilhoso, né? Vocês viram que é sobre os caminhos para a cura, né? Então, é uma alegria nós receber esse nosso amigo aqui, né? Mais uma vez eu gosto de falar porque é uma oportunidade que a gente tem à noite nessa reflexão, tá? Então, tem alguém chegando pela primeira vez aqui na casa? Ah, pronto. No final da palestra, a senhora vem buscar aqui, a gente oferta um evangelho, tá? Seja muito bem-vinda. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, como de costume, para nos harmonizar, né? Então vamos lá, amigos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, ao nosso irmão querido Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia. Mestre, agradecidos por esta oportunidade, Senhor, de estar nessa casa, refletindo informações tão importantes para o nosso espírito imortal. Nos traz, Senhor, a paz, a serenidade, a partir da compreensão, Jesus, pela vida que aqui passamos, pela vida corpórea, e assim, Jesus, poder também levar essas reflexões lá fora, para os nossos amigos, familiares, que ainda não conhecem, que ainda não se aprofundaram, Jesus, nos teus ensinamentos, à luz da doutrina dos Espíritos. Abençoa essa casa, abençoa os trabalhadores e a todos que aqui chegam em busca da bússola, da diretriz para as suas vidas. Nos abençoa, nos guarda e nos protege, Jesus, por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu até dispensei o uso do microfone da casa, né? Porque eu disse ao pessoal, eu falo bem alto, né? E aí eu acho que não vai ter dificuldade, né? Da gente se comunicar. Gente, eu agradecer profundamente a vocês a oportunidade de vir aqui para a gente dividir um pouco de conhecimento a respeito de um tema que é tão importante, né, na nossa vida. E eu vou dizer a vocês que só está faltando um detalhe nessa nossa arrumação, que é o meu apontador. E o apontador veio junto com o equipamento, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade, cadê o nosso amigo que estava mexendo com os equipamentos? Isso, tá aí dentro. Eu só vou pedir aí um minutinho só, tá? Só para eu montar. E isso daí, gente, se aplica a quem tem uma condição chamada TDAH, já ouviu falar, né? Então, eu sou diagnosticado, quem me conhece já sabe, realmente, e a gente esquece mesmo, tá? E aí eu fiquei assim, tá faltando alguma coisa. E era o apontador. Pessoal, a gente sabe que o Dia Mundial da Saúde é de 7 de abril, né? Surgiu com a Organização Mundial de Saúde, quando ela foi fundada, isso depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Né? Naquele momento, quando vieram as definições, e ela disse que saúde é completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Isso aí foi o que a Organização Mundial de Saúde falava naquela época. 50 anos depois, em 98, ela veio com a nova definição, que seria saúde, um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade.
Então, ele introduziu a questão espiritual, porque quando a gente falava em saúde pela questão social, a gente trazia o quê? Que seriam aquelas pessoas que teriam água encanada, luz elétrica, tá? E aí passou-se o tempo e viu que a maioria da população mundial não tem isso, né? E aí eles colocaram essa definição também de saúde espiritual para chamar a atenção aquelas pessoas que não têm essas condições, mas que elas convivem muito bem com as limitações da vida que foi proporcionada a eles. Então, essa questão espiritual está mais relacionada à relação, está mais direcionada à relação que eles têm com as condições sociais que eles vivem, tá? Do que puramente a questão espiritual, como a gente entende como a segunda relação que nós temos, né, no mundo material, no mundo espiritual. Não seria isso. Mas aí, nessa definição aqui, a gente começa a lembrar que algumas pessoas elas têm algumas enfermidades, mas que a gente olha para elas e diz assim, não, ele não é uma pessoa doente, né? No Espiritismo, né, a gente conhece muito bem várias histórias de Chico Xavier, na verdade. E uma dessas histórias é exatamente a respeito de um problema, né, que ele tinha, né, nos olhos, no olho direito, na verdade, né, que era um blefaroespasmo, ele tinha umas contrações involuntárias das pálpebras dele, e essas contrações involuntárias faziam com que tivesse sangramento e dor no olho direito. Tá? E aí foi investigado, não se descobria a causa, né, mas aí a espiritualidade já tinham deixado ele a par de que isso daí estava relacionado a essa relação que ele tinha com a espiritualidade no momento, né, da mediunidade, que era muito exacerbada, e isso aí vinha como consequência essas situações. E aí era mais pelo compromisso mediúnico que ele tinha diante da espiritualidade. E aí a gente começava a olhar e dizer assim, poxa, Chico seria considerado, né, uma pessoa doente pela Organização Mundial de Saúde, né, pela sociedade. Mas aí vem o Emmanuel, né, para nos trazer uma definição muito melhor, de que saúde é a perfeita harmonia da alma. E para nós termos isso, muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, para que nós tenhamos saúde, gente, olha aqui a tecnologia querendo entrar na história aqui. Para que a gente tenha saúde, é necessário que a gente tenha um equilíbrio perfeito entre os nossos órgãos materiais, tá? E as nossas questões espirituais. Então, saúde seria isso, a perfeita harmonia da alma. Tá? E aí trouxe o melhor pensamento para definir o que é realmente saúde. Pois bem, e o que seria, então, a cura? Seria a cura do espírito. Tá? O paradigma, né, que é o modelo médico espírita, estabelece que o indivíduo é responsável por sua saúde, enfatizando que toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Então, aí dá ênfase ao autoencontro e ao encorajamento à saúde. Isso está dos capítulos de André Luiz no livro Nosso Lar. O que a gente coloca assim é sempre o seguinte, gente. Nós médicos, né? Eu sou médico, nós não proporcionamos a saúde a ninguém. Nós apenas mostramos o caminho da saúde. Tá? E a gente vai ver, por exemplo, pessoas que têm... Um exemplo, certo? Mulheres que têm candidíase de repetição, né? E a gente diz, o remédio para tirar o problema agora seria o antifúngico, tá? Mas não vai resolver, tá? Porque existem outras coisas envolvidas, tá? Que estão proporcionando uma queda de imunidade, tá? E aí vem muito com o nosso comportamento no nosso dia a dia, onde há a liberação, muitas vezes, de adrenalina, noradrenalina, cortisol, é quando a gente está muito angustiado, muito aperreado, não é verdade? Isso daí vai fazendo com que haja a liberação dessas substâncias. Olha, adrenalina e noradrenalina é responsável por aumento de pressão arterial, por exemplo. O cortisol
é responsável por várias circunstâncias, várias coisas que vão acontecendo no organismo da gente, tá? Como perda de massa óssea, perda de massa muscular. Tá? Então, muitas mexem com a imunidade. Tá? Então, se a pessoa fica na sua ansiedade, no seu comportamento agressivo, consigo mesmo, né? E aí por isso que a gente fala de encorajamento com autoencontro, certo? Você se perceber, você querer mudar e aí identificar o que é que está tocando a fundo no seu problema. O que é que está fazendo com que ele surja para você? Vejam só, a cura do espírito seria uma reestruturação do campo mental, da malha energética. A gente isso daí parece um pouquinho elevado, mas eu vou tentando destrinchar para todo mundo conseguir entender. Tá? Então, curar significa elaborar novas criações mentais. E quando eu digo assim, gente, a gente precisa dessas criações mentais. Não é dizer da boca para fora assim, eu vou mudar agora, eu vou deixar para lá, entendeu? E vou levar a vida mais tranquila. Não funciona. Se não for de dentro para fora, não vai funcionar. Tá? Eu vou mostrar, falar para vocês, por exemplo, dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu fui com minha filha, em determinado momento, para uma festinha do Dia das Crianças, num clube aqui na cidade, em Recife. E aí nós participamos da festinha e tal, e quando eu tinha estacionado o meu carro do lado de fora do clube, porque não tinha vaga lá dentro, e quando nós voltamos para pegar o carro, vieram 3 seguranças para nos acompanhar até o carro. Certo? Eu já comecei a achar meio estranho, né? Assim, né? Não sou ninguém importante assim para eles, né? Para que alguém venha me acompanhar. Quando a gente chegou no carro, quando eu me deparo, alguém tinha passado e tinha rasgado a lataria do carro com uma tampa de um refrigerante. Bom, naquele momento ali, eu tinha 2 caminhos a seguir. Um é gritar, espernear, dizer que é um absurdo, né? Eu quero falar com a direção do clube e tal. Ia adiantar alguma coisa? Nada. Não ia se resolver nada. Eu ia sair de lá mais estressado ainda, porque ninguém resolveu nada. Ou então, eu utilizar aquilo dali como um aprendizado. Tá? Então, o que é que eu fiz? Cheguei para minha filha e disse, quem fez isso está no inferno, né? No inferno astral. E a gente não precisa entrar no inferno dele. Tá? Não precisa. Então, a gente foi para casa, né? Inclusive os meninos ficaram assim, meio, né? Oi, cadê a bagunça que vai fazer? A revolta que não ocorreu, né? A gente entrou, fomos para casa, né? O danadinho ainda riscou o capô do carro, eu dirigia ainda olhando para o risco, né? Ficou um risco enorme. Mas, gente, não tinha nada a fazer. Né? Aí eu iria adoecer se eu tivesse tomado uma reação. E aí é onde entra a questão, gente. A gente vai passar por certas experiências até a gente aprender. Enquanto a gente não aprender que essas experiências são necessárias para que a gente mude, entenderam? Não vai continuar acontecendo. É assim, vou me revoltar, não sei o quê, papapá, aí novamente vai acontecer em outra situação, mas vai ficar acontecendo. Até que você aprenda em determinado momento que não adianta fazer isso. Que a gente tem que aprender com as experiências da vida mesmo, com as dificuldades. Né? Porque a gente está aqui, não é para isso mesmo? Né? É para passar por várias experiências e não ficar em caminhos estreitos de experiência. Sabe aquele caminho estreito assim, que a gente acorda, né, toma café, vai para o trabalho, retorna, almoça, né, retorna, almoça, depois retorna ao trabalho, à noite vai assim uma televisão, vai dormir, no outro dia a mesma situação. E tudo se repete. Né? Não é legal. Essas experiências são necessárias para todos nós. Né? E o que vai fazer com que nós passemos por várias outras experiências é como a gente reage a essas experiências. Tá? Por exemplo, em determinado momento a gente passa por uma situação que a gente compra um determinado equipamento, né? O equipamento dá um problema e a gente se aperreia, né?
se estressa, aí o que acontece? A pressão sobe. Vocês já viram pessoas que já, de repente, aparece com o olho com a conjuntiva, né, vermelha? Aquilo dali nada mais é do que a pressão arterial. Subiu um pouquinho, o vaso não aguentou e ele estourou. Né? E aí ocorre o derrame. Então vejam, por que ocorreu o derrame? Porque a pessoa teve um estresse. Pessoas que têm estresse aparecem com manchas roxas na perna, no braço. A mesma coisa, gente. A pressão subiu um pouquinho. Né? Sobe um pouco. Ali são microvasos, são capilares. Eles não aguentam a pressãozinha e aí rompe. E aí forma isso daí. Então, qual é o caminho? Não fazer isso. Né? Não se estressar. E entender que é apenas uma experiência e que não vai adiantar absolutamente nada fazer isso. Outra, a pessoa vai para um jogo de futebol, né? Aí o time ganha, o cara infarta. Se perde, o cara infarta também. Ou seja, não é para ir. Não é para ir. É melhor não ir. Porque se não tem uma tranquilidade, né, um autocontrole para passar por essas situações, é melhor não forçar a barra. Tá? Então, curar é isso, ó, elaborar criações mentais, ó, transformar vibrações de sentimentos, ó, renovando e reorganizando a malha perispiritual, gente. Para quem a gente está em transmissão, né, pela internet também, mas para quem não sabe assim, malha perispiritual é porque nós temos um corpo físico e no corpo físico o que une o nosso espírito é o perispírito, é a nossa malha perispiritual. Então nós podemos realmente reorganizá-la. Então, muito bem. E o que seria a doença? O processo de retificar o pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante da lei divina. Essa é a doença. O processo de retificar o nosso pensamento, corrigindo erros e abusos que nós fizemos ontem ou hoje diante da lei divina. E eu vou mostrar, por exemplo, a você. Pode acontecer assim uma gastrite. O cara é tão estressado, que o estômago não aguentou, porque produziu muito ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai danificando a mucosa do estômago. E aí o ácido clorídrico, em excesso, vai batendo, tocando ali, ó, na mucosa, e aí vai doendo, ok? Então, a gente está mostrando situações, veja, que vem aparecendo através de quê? Dos nossos próprios comportamentos. Tudo é através do nosso comportamento. Problemas que carregamos conosco ou criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora. Que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Nós, como espíritas, né, nós temos aquele conhecimento, ou a percepção de que a vida não começa, né, como se fosse um livro com páginas em branco. Né? Nós temos um passado. Né? E quando a gente fala de vícios de outras épocas, muitas vezes a gente está falando, gente, de vícios de vidas passadas mesmo. Por exemplo, uma asma que vem conosco de uma pessoa que era fumante. Certo? Miomas que podem vir de situações relacionadas à fertilidade, à aceitação de novas experiências com filhos. Endometriose também está muito relacionado com isso. Mas sempre isso? Não. Não, porque nós vivemos numa dinâmica. Nós vivemos numa dinâmica. Eu posso ter um mioma porque é para eu valorizar mesmo o meu útero. Né? Da mesma forma, uma próstata com um tumor são as necessidades. Ou erros do nosso passado. Não interessa, gente, o que foi. Interessa como é que a gente vai agir. Entendem? Não adianta a gente ficar assim, poxa, então eu tenho endometriose porque eu fiz algo errado em vida passada. Isso aí não interessa. Interessa é que a gente está e que a gente tem que resolver. Porque as broncas não vão aparecendo, né, no nosso dia a dia. São as cruzes, né? Quem é que não tem cruz aqui? E aí vamos começar a entender que se formos analisar pela Organização Mundial de Saúde, todo mundo aqui é doente. Né? Todo mundo é doente. E quem não tem um estresse? Né? Quem não tem uma noite mal dormida? Não é verdade? Hoje, uma das maiores causas de absenteísmo, né, que é a falta do trabalho, é o quê? Depressão, ansiedade.
A nossa sociedade está meio doente, né? Para não dizer bastante, né? Então está meio doente. Mas as coisas podem mudar e a gente tem como fazer isso, tá? Mas eu gostaria, sabe, de pegar alguns exemplos de agora que eu joguei assim para vocês e eu gostaria que todos nós começássemos a pensar, certo? Qual seria o significado da doença para nós, né, para vocês, nesse momento da vida, ok? Então vamos pensar, assim, uma hipertensão que apareceu, um diabetes que apareceu, tá certo? Um herpes, uma candidíase que não sai, né? Tem um monte de coisa, gente. Se a gente for, né, elaborar hérnia de disco. Alguém tem hérnia de disco aqui, fora eu? Entendem? Então, são coisas que vão aparecendo na vida da gente. E cada vez que a gente vai caminhando, as coisas vão aparecendo e vão se somando, não é verdade? Antigamente eu não tomava remédio, hoje eu tomo remédio. Aí o médico, mas lógico, nós somos seres humanos. Eu não sou médico, né? Eu estou. Então, não sei como é que vai ser o futuro. Futuro a Deus pertence. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que vai vir. Eu sei o meu passado porque já me permitiram saber. Quer dizer assim, poxa, ele vive muito em função da vida, né? Trabalha muito em função da vida, se preocupa muito, né, com a questão da aceitação das gestações e tal, mas eu tenho um passado também tenebroso. Não é um passado dessa existência, é de existência passada, gente. Eu já fui informado e eu já tenho consciência disso. Isso me traz angústia? Não. Isso me traz até uma certa tranquilidade, saber assim que eu estou tentando fazer um caminho diferente. E é por aí. E aí a gente começa a pensar assim, vamos imaginar uma doença, certo? Eu quero que vocês comecem a imaginar uma doença que apareceu para vocês numa situação indeterminada, tá certo? E aí o primeiro significado que vem, sabe, é do danado sofrimento, porque quando a gente descobre, todo mundo passa por isso, né? Porque descobriu, não esperava, né? Foi da noite pro dia. Foi dormir, faz o teu exame, aí a tua hemoglobina glicada deu 6,9, diabetes. Nossa, né? Aí o que é, né? O que aconteceu? Por que é que está isso aí? Então, o primeiro é o sofrimento, que muitas vezes vem com uma insônia, né? A gente perde a noite. Quando a gente descobre, perde a noite. Eu vou contar a vocês a minha história com relação à minha hérnia de disco. Né? Eu estava malhando, né? Eu estava malhando, e aí um instrutor pediu para que eu pegasse um peso de 10 quilos, colocasse aqui e começasse a fazer isso, com uma flexão. E o que acontece? Que uma semana depois me aparece uma dor no braço direito. E aí eu fui para um colega, aí ele disse, não, isso é de tensão muscular, tal, né? Toma um relaxante muscular. Eu sou alérgico a tudo que vocês imaginarem, tudo, de remédio, né? Em termos de analgésicos, né? Então eu não tomo remédio para dor. E aí eu comecei a tomar e eu disse assim, sabe aquela sensação de que eu não estou tomando, mas não vai resolver nada? Né? Porque no fundo eu sabia que não era aquilo. Né? E aí fui caminhando, de repente eu fui operar uma paciente. E aí, quando eu fui operar, que eu fui me escovar, eu percebi que eu não tinha sensibilidade no antebraço. Eu comecei e ia passando a escova e eu não estava sentindo a escova no meu antebraço. E aí, para a minha equipe, eu disse, estou com uma hérnia de disco. Aí o pessoal disse, agora vamos operar a paciente. E depois eu resolvo a hérnia. Porque a paciente está lá e eu estou precisando operar. Né? E ela precisa ser operada. Então, vamos resolver a vida dela. Depois eu resolvo a minha. Terminou a cirurgia. Eu estava de plantão no hospital. Aí eu peguei o carro, fui num local onde fazia os exames, né? E aí eu fui fazer, no mesmo dia eu consegui fazer uma ressonância e estava lá. Hérnia no C5, C6. Exatamente por conta daquele movimento que eu estava fazendo com o peso. Tá? Eu tinha 2 osteófitos, uma formaçãozinha no osso,
tá? Da vértebra, e aí isso daí fez com que esses movimentos muito repetitivos, em excesso, aí o disco, que é o disco entre uma vértebra e outra, saísse do lugar e ficou batendo no nervo que inerva o meu braço direito. E foi aí que veio a hérnia de disco, certo? Então vocês veem como as coisas acontecem. Quando eu descobri, gente, assim, naquela hora é isso. Quando ele vê o diagnóstico, aí vem aquela coisa, né? Meu Deus do céu, é a noitezinha mal dormida, né? E ninguém fica assim, tô com hérnia, né? Não é bem assim, né? E aí tive que sair de licença médica, né? Para me cuidar, porque estava na crise mesmo e tudo mais. Mas vejam só, muitas vezes a gente sai de um sofrimento e vai passando agora para outros sentimentos. Esses sentimentos é que a gente tem que identificar para saber se a gente vai estar passando por isso, mas muita gente passa por isso, mas nem todos passam pelos próximos, tá? Então, primeiro, um sentimento de castigo. Mas o castigo, gente, que é diferente do próximo sentimento, tá? Que eu vou passar para vocês. Mas o castigo é assim. É você pegar, por exemplo, um exemplo, certo? Uma pessoa, sei lá, um filho, um sobrinho, que fez uma traquina e você bater. Isso é castigo. Bate, bate, bate. Às vezes ele não sabe nem por quê. Certo? Nem sabe nem por quê. E fica batendo. Seria castigo. O outro sentimento, que é de punição. Porque fica parece muito. Castigo com punição. Mas punição é assim, ó. Você fez uma traquina, então vai ficar sem o celular uma semana. Isso é punir. Ele sabe por quê. O castigo, não. Muitas vezes não. É você pegar uma criança e bater, simplesmente bater. Certo? Então, o que eu estou trazendo para vocês não é o bater, mas é a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Porque a gente começa a se relacionar com quem? Com Deus. Diz assim, eu sou uma pessoa tão boazinha e Deus está fazendo isso comigo, me trouxe uma hérnia, me trouxe o herpes, entenderam? Me trouxe a pressão alta, né? Não posso nem mais comer minhas coxinhas de galinha, né? Já tiraram logo isso? Entendem? Então, seria o castigo. Mas aí depois vem aquela coisa assim, não, eu acho que ele fez isso porque eu ando comendo demais. Ele fez isso, a gente sempre coloca Deus, tá? A gente pode colocar a vida, né? A vida fez isso comigo porque o meu comportamento foi dessa forma, tá? Bom, e aí vem aquele outro sentimento, sabe o que é? De aviso, assim, opa, então realmente, está acontecendo isso por causa disso, tá? Eu estou com diabetes porque eu estou comendo muito açúcar, né? O açúcar é inflamatório. Se o açúcar é inflamatório, a gente tem que tirar o açúcar. Tá dando para entender, gente? Então, é o freio que a gente recebe. É o freio. Para e começa a analisar o que é que você está fazendo da sua vida, que as coisas estão acontecendo. Tá dando para entender? E depois do freio, sabe o que vem? Uma reflexão. Você começa assim, meu Deus do céu. Né? Gente, isso vale para tudo. Para um câncer. Vai para tudo. Né? Descobre um câncer de mama. Meu Deus do céu, Deus me castigou. Aí depois, não, eu acho que foi punido. Né? Eu fiz alguma coisa errada para ele ter me punido. Depois, espera aí. Né? Às vezes a gente recebe um aviso. Que é que houve, certo? É aquele cigarrinho, ou é aquele comportamento, não sei, gente. É uma série de sentimentos que vão aparecendo, né? E aí a gente freia, para e pensa, e aí a gente começa a refletir, tá? E dessa reflexão vem os reajustes, tá? Os reajustes. Que a gente tem que começar agora a agir de outra forma, tá? É como o diabetes, né? Eu falo muito de diabetes também porque eu estou pré-diabético, né? Pré-diabético. Então, eu tive que começar a mudar as coisas. Tem que entrar na academia, que é um saco, né? Quem é que gosta de academia? Né? A maioria das pessoas não gostam, né? Mas, enfim, né? Aí vai, depois volta, né? E aí desiste, depois retorna, e fica assim, naquela coisa. Mas
a gente tem que se reajustar em tudo, comportamento diante disso e tal. E depois a gente começa a ver que são novas oportunidades que vão surgindo com essas limitações da gente. E a gente até começa, sabe aqui, gente, a olhar o outro também de uma forma diferente, sabe? Quando você está com determinados problemas, você se enfraquece, passa por várias coisas e depois você tem o estímulo de mudar. Até começa a agradecer. Poxa, que bom apareceu isso. Vou dizer uma coisa a vocês. Em determinado momento, eu fui atender uma pessoa, uma paciente minha, que eu já conhecia há muito tempo, ela espírita também, e aí ela veio com a primeira infecção herpética. A primeira. E ela descobriu ali, comigo. Estou com uma ferida, né, na região íntima, e quando eu olhei, que eu examinei uma lesão bem importante, eu disse assim, poxa, que coisa boa aconteceu com você. E ela olhou para mim e disse assim, como assim? Eu quis tirar ela, gente, de todos esses sentimentos aqui, porque o sofrimento ela já estava quando chegou comigo, certo? E eu pulei isso tudinho dela, e eu vim para cá, ó. Eu disse assim, sabe por quê? Deus foi tão bom contigo que ele te deu alguma coisa que você poderia controlar a doença. Porque lesões por herpes, cândida, gastrite, é tudo psicossomático, ou seja, o psique que coordena o corpo. Eu disse, como foi bom. Ou seja, começa a diminuir a sua ansiedade, começa a diminuir, dê um freio na tua vida e começa a olhar as dificuldades da vida com outro olhar, para que você consiga segurar o vírus e ele não vai mais te perturbar. Você vai mudar. Sabe por quê? Porque não tem outra opção. Porque se não mudar, ele vai ficar aparecendo. Sabe por quê, gente? Porque toda vez que a gente libera cortisol, porque a gente se chateou com o outro, se chateou com a vida, não sei o quê, papapá, a imunidade cai. A imunidade cai e o vírus aparece. A cândida aparece, a gastrite surge, entenderam? Tem outro caminho? Não tem. Ou então vai ficar sofrendo toda hora com isso. Agora imagine uma pessoa que tem cândida e herpes e não sai do remédio. E aí eu digo assim, eu sempre faço uma reflexão, gente, sabe com o quê? Eu comparo a cândida, certo? Com uma criação mental em cima dessa mesa, por exemplo. Eu vou colocar aqui açúcar. Se eu colocar aqui açúcar nessa mesa, o que é que vai aparecer? Formiga, ótimo. Aí eu vou chegar, certo? Eu vou chegar e vou colocar o veneno para matar a formiga, ok? Matou a formiga, mas eu não tirei o açúcar. O que é que vai acontecer? Novas formigas. Não é a formiga que vai, né, ressuscitar. Vão vir novas formigas, né? Ok. Então, na história, quem é a Cândida nessa história? Não. Quem é a Cândida? A formiga. Ok? Tudo bem. E quem é o veneno que mata a formiga? É um remédio que eu estou mandando a paciente tomar para tratar a Cândida. Ok? Então, o veneno da formiga é o remédio para a Cândida. Aí quem é o açúcar? Quem é o açúcar? As emoções. Muito bem. As emoções, gente. Então, parem de alimentar a formiga. Aí teve uma paciente que fez assim, mas eu não como açúcar. Mas não é açúcar, né, gente? É uma metáfora. O que a gente está querendo trazer para vocês entenderem é que a gente tem que parar de alimentar as coisas que vão fazer com que essas doenças autoimunes surjam. Aí vem a retocolite ulcerativa, as doenças autoimunes, gente. As doenças autoimunes também estão relacionadas com isso. Doença de Crohn. Então, várias doenças, certo? Então, isso está tudo relacionado com a relação que nós temos com o nosso eu.
Por isso que nós chamamos, tentando resgatar o autoconhecimento. E aí, quando a gente olha novamente para cá, né, que a gente olha essa situação, muita gente não sai dessa aqui, viu? Muita gente não sai disso aqui. Perdi minha mãe, caí em depressão. Não é verdade? Caí em depressão. Não sai dessa situação. Aí entra com o quê? Com um remédio. O remédio é bom? Sim. Ele cura? Não. O remédio cura a candidíase? Não. Ele só mata a canda, gente. Quem é que cura? Você mesmo. Jesus curava, eu sempre digo assim, ó, cuidado, né, com o que eu vou responder. Jesus não curava. Eu sei que Jesus curava. Mas Jesus curava aquelas pessoas que ele sabia que eles seriam curados. Essa é a diferença. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, né, o que é que ele falou? Quem me tocou? Né? Aí Pedro, né, vai se fosse hoje, não é assim, tu tá ficando doido aí. Quantidade de gente que está aqui, um monte de gente que tocou em você. Um monte. Ele disse, não, mas eu senti uma virtude. Naquele momento, ele percebeu, certo? Quem era, alguém tinha tocado de forma especial, ele tinha mediunidade. Então, o que é que acontece? A mulher olha para ele e diz, mestre, eu que te toquei. E ali parou, né, a hemorragia. Ok? Então, e ele sempre quando curava alguém, ele dizia o quê? A tua fé te curou. Porque a pessoa tinha a certeza do que o que ela queria era tão bom que ela conseguiria a cura. É onde está aí, sabe, o ponto para isso. E aí muita gente não sai disso e fica aí, ó. Muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acende a luz para vencer as próprias trevas. Mas outros extraem pedra de revolta com que despenham na sombra dos precipícios. Então muitos pegam aquilo dali, sabe aquele limão e a gente transforma na limonada? Muitos fazem isso. Mas muitos também não conseguem fazer isso. E aí eles se entregam à depressão, se entregam à ansiedade. Né? A diferença de depressão e ansiedade. Depressão, uma tristeza que não tem fim, gente. Não para, não acaba. Ansiedade é o medo. É o medo do amanhã, que paralisa. Né? É o medo de atravessar uma rua. Tá? É o medo. Isso daí é ansiedade. O que é que vai? Ansiedade é normal? É. Todos nós temos? Sim. E é necessário? É. É necessário. Se a gente vai fazer uma prova, né? Num concurso, quem aqui não fica ansioso? Né? A não ser que a pessoa esteja fazendo assim, eu não quero entrar nesse negócio, não. Então faz, né? Na loucura. Mas outros, a maioria fica ansioso. A não ser que a pessoa tenha muito controle, né? Muito controle. Eu, como tenho, novamente, né? TDAH, aí eu fui fazer a prova de residência médica. Era à noite, tinham dito que eu tinha que levar uma prancheta, eu esqueci que tinha que levar a prancheta, fiz a prova toda na perna, assim, né? Dobrei a perna e fiquei lá fazendo a prova. Aí no outro dia ligaram para mim, não passei, são 29 candidatos, só tem 6 vagas. Não, mas ponto de corte, só teve 4 que passaram. Aí você estava entre os 4, então já estava dentro. Só que eu fiz assim, eu não vou passar não, porque eu dormia a tarde toda, a prova era de noite, eu estava muito tranquilo, muito tranquilo. Mas tinha questões espirituais, né? A espiritualidade estava agindo também, porque eu precisava entrar em obstetrícia, né? Por causa desse trabalho entendeu? De atuação em defesa da vida. Então, isso tudo está relacionado com as programações espirituais da gente. A gente vai falar sobre isso. A doença é a principal forma de drenagem dos nossos fluidos deletérios gerados pelos pensamentos desarmoniosos, certo? Ela se implanta no nosso corpo físico, que absorve as energias nocivas e manifesta sob forma de doença. Então, esses fluidos deletérios que nós temos de pensamentos desarmoniosos vão se acumulando no nosso corpo. Então, a doença é necessária para depurar o perispírito e aí trazer a evolução do espírito. É aquela lagartinha, né, que para
virar borboleta, ela passa por todo um processo, gente. E tem que passar. A vida foi feita dessa forma para todos nós. Para todos nós. Eu digo, muitas vezes eu tenho pacientes assim, poxa, eu estou sofrendo tanto. Eu digo, todos nós temos cruzes para carregar. E Deus só manda a cruz que cada um consegue carregar. Mas só que a gente tem que mudar, sabe o quê? As nossas vibrações. As nossas vibrações. Sabe aquela história que diz assim, e aí eu vou falar, certo, para o público espírita, mas que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer, quando ele diz assim, a gente diz assim, dizes com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Pronto. Só que no espiritismo também tem assim, ó, diz o que tu pensas, eu te direi com quem tu andas. Não é? Porque se nós encontramos pessoas se degladiando no meio da rua e nós não vibramos junto a eles, a gente se afasta e anda do lado. Aqueles que sintonizam com eles se aproximam e começam a estimular. Bate, não sei o quê. Não é verdade isso? E eu quero dizer isso a vocês porque assim, ó, se você está pensando em Jesus, chega quem? Os nossos guias espirituais. Se a gente está pensando em coisas ruins, quem é que vai chegar? Espíritos que têm afinidade com essas coisas. Por isso que eu digo assim, ó, está fumando, é o momento de parar, né? Porque vai chegar lá também, vai chegar com a mesma necessidade. Então, o melhor é parar. E aí a gente começa a cortar as coisinhas. Bebe, tudo bem. Se conseguir parar, melhor ainda, né? Mas se não conseguir, tenta não, né, exceder naquela bebida. Eu já devo ter bebido muito em vida passada, porque eu não bebo absolutamente nada de álcool. Se tiver uma gotinha de álcool, eu não digiro, eu não passo bem. Então, eu dei graças a Deus, assim, passo mal mesmo. Se eu passo mal, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que gostam de um vinhozinho e tal, beleza, não tem problema nenhum. Mas não fica sintonizando, entendeu? Eu quero beber, entenderam? É onde entra o excesso. Tudo em excesso vai fazer mal. Tudo vai fazer mal. Mas aí, a gente sabe isso, né? Que não existe morte, a vida, nós somos seres imortais e nós somos peregrinos do tempo. Então, isso vai nos trazer algumas reflexões, porque para nós sermos reais como seres humanos, nós precisamos de um espírito, não é isso? E o corpo físico. O que une uma coisa ao outro é o perispírito. Na verdade, o perispírito seria o corpo físico do espírito, gente. É como a gente entende. Só que o que é que une o perispírito ao corpo físico? O que é que une isso? É aquilo. O fluido vital, não é isso? Aí eu me lembro, quem tiver a oportunidade de ler Missionário da Luz, tem uma passagem em Missionário da Luz que ela fala exatamente sobre isso. Sobre uma mãe que já desencarnada, estava com um filho para desencarnar, e ele precisava passar por algumas experiências. Então ele pede ao mentor de André Luiz para que ele ajudasse, né, aquele nosso irmão, o mentor não, o orientador dele, né? Seria o Alexandre. E aí foi feito isso, e aí aquele rapaz, que era o Antônio, ele começou a ter as melhoras. Por isso que às vezes a espiritualidade faz isso mesmo, né? Que é a melhora da morte, né? Ele melhorou, só que ele melhorou 2 meses, né? Depois de 2 meses ele teve que partir, porque ele tinha alguns trabalhos a fazer. Então, é uma experiência, um exemplo a respeito de fluidos vitais. Eu estou trazendo perispírito porque genética e perispírito eles são praticamente correlacionados. Nós somos herdeiros de nós mesmos, a genética é consequência do nosso passado, certo? O nosso perispírito traz marcas de vidas passadas nossas. Nele é implantadas as necessidades que nós vamos ter que passar. Se manifesta a genética no tempo certo, possibilitando refazer e prosseguir nossa caminhada rumo ao infinito. Por que eu estou trazendo isso a vocês? Porque a gente adoece através de vícios de nossa mente, sensações de doença, pensamentos de egoísmo, interesses pessoais, materialismo, certo?
Isso faz com que haja atitudes que vão de encontro à lei do amor, que encontram não, em oposição à lei do amor, com transgressões às leis divinas, né? Fora da caridade não há salvação, vamos fazer o bem. Mas aí ele faz o quê? Registros na nossa memória, confrontada com as leis escritas na nossa consciência, as leis divinas, e aí começa a ter lesões perispirituais. Ok, gente? Essas lesões por manchas, nódulos, desgastamento, hipertrofia, hipotrofia, é onde começa a surgir, né, as doenças, os tumores, ok? Então, muitas vezes, coisas que a gente, de repente, aparece uma tumoração, diz, meu Deus do céu, por que isso comigo, né? E a gente começa a parar, né? Vamos raciocinar? Né? O que é que a gente pode fazer? Ah, não lembro, não sei nem porquê. Então, tá, tudo bem, mas está lá. Então, vamos tratar, né? Vamos resolver. Não dá, é para a gente deixar para lá. Mesmo porque não é o caminho a ser seguido, né? Para isso. Então, ó, se existe essa ideia fixa sobre esses nódulos de forças mentais desequilibradas, precisam que acontecimentos reparadores nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que sintamos exonerados, livres deste ou daquele fardo, ou exatamente redimidos perante a lei. É aquela coisa que a doença é muitas vezes essa oportunidade de reajuste da consciência do espírito. Às vezes a gente olha assim, eu lembro muito um fato que Haroldo Dutra falava, que numa UTI ele viu um amigo dele sofrendo, né? De estar ali na UTI, já em cuidados paliativos, ele disse, meu irmão, quanto sofrimento, né? E aí ele disse assim, meu irmão, mas olha, é melhor para mim, né? Eu já estou aqui, é melhor. Eu estou me reestruturando para partir, né, de uma situação melhor. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, é melhor a gente até desencarnar num infarto do que numa situação de UTI, né? Muita gente não pede isso, né? Aqui eu vá no infarto. Será que é melhor mesmo? Né? Será que o espírito está realmente preparado para essa situação? Eu acho que a melhor forma da gente dizer assim, ó, a minha passagem vai ter que ser muito boa. Vai ter que ser muito boa. Porque tem que ser melhor do que a vida atual. Tem que ser. Porque se não for, não tem sentido, gente. A gente tem que ir, né? E seguir como a gente tivesse uma escola. Estou aprendendo e estou seguindo e estou aprendendo muito mais. Então, nós todos passamos por um planejamento reencarnatório, né? Onde planejamos tudo, corpo físico, ambientação, grupo de convivência. Esse planejamento é também feito para o corpo físico, de tudo, gente, que vocês possam imaginar, até o tempo de vida da gente. Isso tudo é feito com base na moldagem do perispírito. Nós, como espíritas, a gente tem essa consciência. A genética perispiritual, no mapeamento genético, define os padrões da reencarnação, então tudo é feito por um mapeamento. Por isso que eu brigo tanto, ou luto tanto, né, pela preservação da vida, porque é um trabalho enorme, né, que a espiritualidade tem para fazer essas histórias aí, né, e construir todos. Né? A questão é que eu vou andar um pouquinho mais rápido, né, por causa do tempo, mas muitas vezes a gente vem com uma hereditariedade que é como assim, eu tenho, por exemplo, uma predisposição para ter um câncer de próstata, porque meu pai teve, ok? Mas existem coisas chamadas moratórias. Então, será que é necessário que ele passe por essa situação? Entenderam? Então, isso daí, o que a gente fala aqui disso é que, segundo as próprias aquisições e necessidades, você pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, ou acentuar ou diminuir os programas que lhe indicam a rota. O que ele quer dizer é exatamente isso, é pelo teu comportamento. Como é que você está se comportando dentro da sua própria vida, dentro das circunstâncias da vida, e que talvez não haja necessidade de você passar por essa experiência, porque você não vai aprender absolutamente nada, entendem? Para que eu vou ter um câncer se eu já entendi que não há essa necessidade? Ou que isso não vai trazer absolutamente nenhuma mudança no meu comportamento como ser humano que está visando uma evolução, né? E que a doença não vai me abater.
Se tiver que mandar, vai mandar. Mas eu já entendi que isso daí eu não ando nem um pouco preocupado. Se vier, é porque é necessário. É isso que a gente tem que colocar, gente. A gente só passa pelo aquilo que é necessário. A doença é isso, ó. Lembrete para mudar nosso modo de ser e corrigir a direção da nossa jornada para a totalidade, o destino da cura nos leva. Ok? A medicina no futuro é isso, ó. É alopática, que a gente trata o corpo físico, são as terapias naturais, medicinas vibracionais, bioenergéticas, terapias corporais e motoras vão tratar perispírito, é isso, ó, água fluídica, tá certo? Acupuntura, o passe, tá? O reiki, consciência corporal, isso tudo trata perispírito. Sabe aquela coisa que a gente está passando por uma certa tribulação, e aí a gente toma um passe, né? E sai com a melhora. Isso aconteceu comigo. Eu me operei do olho, do cristalino, teve que colocar lentes, e eu fiz uma fotofobia enorme. E aí eu fui dar uma palestra lá na Casa do Caminho de Fred, né? Frederico Menezes. Cheguei lá com muita fotofobia. Eu fui dirigindo, gente, à noite com 2 óculos escuros, para você ter uma ideia, porque a luz estava me incomodando. Cheguei lá, eu disse, tem alguém que faça um passezinho só no meu globo ocular? Tem. E aí eu fui lá. Quando ele terminou o passe, eu saí de lá, sem fotofobia. E estava lá, pá. E aí, dei a palestra, maravilha, fui para casa sem o óculos escuro, de noite, né? No outro dia, sabe o que aconteceu? Fotofobia de novo. Porque o passe é o quê, gente? É uma dose de remédio. O passe é isso. É uma dose de pirona. É o passe magnético. A gente precisa ter a regularidade. Mas só isso não, precisa mudar. Eu estava passando as tribulações. E aí eu operei. E aí veio a cirurgia com os problemas, né, da gente, só que eu tinha pegado. E aí veio a entidade também. E aí começou a me perturbar, né? E aí veio uma salada. O passe me mostrou que eu achei ótimo, me tirou e no outro dia já estava ruim de novo. E aí vamos, né, fazer reflexões e a gente faz as mudanças, ok? Além disso, ó, corpo mental são as práticas de religiosidade, o prece, trabalho no bem. Veja como isso tudo, ó, interfere, ó, no campo mental. É aquela coisa de fazer o bem nos faz bem, não é? Faz muito melhor para a gente que está fazendo do que para aquele que está recebendo, gente. É corpo mental. E o espírito através do quê? Ó? Evangelho de Jesus, caridade, amor, fé, esperança, fé. Fé do que o que você quer vai ser realizado. Tá? E não entrego a Deus. Eu vou entregar a Deus porque eu tenho fé que eu vou ser curado. Resolve? Não resolve. Eu estou botando da boca para fora. Uma coisa é isso. Tá? Outra coisa é você ter consciência de que isso tudo vai acontecer. A movimentação das energias no ato da caridade vai sendo assimilada pelo espírito como valiosa sensação de bem-estar e alegria. Ó. Demonstrando o valor do bem, a sua força. E o mais importante, ó, não somos vítimas dos nossos genes. Eu posso vir com uma tendência a um câncer de próstata. Eu não sou vítima disso. Por quê? Porque eu sou dono do próprio destino, capaz de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Então a epigenética desvenda os mistérios de como que você vive. E a harmonia pode sim influenciar o comportamento das suas células, modificar o seu código genético. Isso é epigenética. É o comportamento. Você modifica o comportamento das suas células. Da mesma forma como você modifica o comportamento das suas células para agirem de forma desordenada, que é a doença autoimune, que a gente é que ativou. A pessoa estava tão bonzinha, de repente aparece uma mancha na pele. Tá? Uma mancha. Aí faz biópsia, descobre doença autoimune. Tá? E aí vai ter que ficar usando corticoide toda hora. Entenderam? Quem ativou? A pessoa. Ele ativou pelas células. Isso é epigenética. Ok? O bem movimenta as correntes energéticas do perispírito, alcançando todas as estruturas. Nosso centro coronário tem um fluxo constante de energia renovadora, com expansão dos centros de força. E aí, gente, nossa terapia complementar é essa, ó, sempre prece, fluidoterapia, né, com passes e água fluidificada, evangelho, leitura de edificantes, meditação e reflexão,
desobsessão em grupos mediúnicos quando está indicado, desenvolvimento de mediunidade quando é recomendável, tá? Estimulando o autoconhecimento, desenvolvimento de potencialidades espirituais, reforma interior, aperfeiçoamento espiritual, virtudes. Gente, vejam só, aquilo que eu falei a vocês sobre, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 19, tem exatamente sobre fé, né, que é fé divina e humana, que é esse sentimento do homem com seu destino futuro, e que a fé é exatamente a certeza do que você quer vai ser realizado. Tá? Não entrega a Deus os teus desejos como se Ele é que fosse resolver as suas necessidades. Cada um tem que cuidar do seu ambiente, tá? Da sua grama, cada um na sua casinha. E cada um fazendo isso é que consegue sair dos problemas que vão surgindo pelo caminho. Porque se eu deixo minha árvore bem florida, ela vai me trazer flores. Existem espinhos também? Existem. Mas eu posso fazer com que ela me dê. Eu olhando para as flores, eu vou me sentir muito bem, apesar dos espinhos que vão surgindo também. A gente vai convivendo com as dificuldades, mas entendendo que aqueles espinhos são necessários, porque se não tiver o espinho, não tem a flor, não é? Então, gente, é só a gente ter essa consciência. Eu gostaria de agradecer. Eu corri, viu, para sair no ponto. Agora, sabe por quê, gente? Essa palestra são 4 horas. Eu dei, na verdade, é um seminário que a gente dá, tá? E são realmente 4 horas. E é muito difícil compilar tudo nesse espaço. Mas eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? Se vocês entenderam 10%, eu vou sair daqui extremamente feliz, né? Isso agradecendo também aqueles que nos acompanharam, né, nas redes sociais, e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então, os dois. Então, amigos, esse foi um convite para o nosso autoconhecimento, né? Porque ele estava falando aqui, a gente ter a fé. Então, a fé de que a gente pode mudar, né? Porque se você não acredita em você mesmo, de que você pode ressignificar, né, seus pensamentos, seus sentimentos, e que isso pode levar, sim, à cura. Porque o que é a cura do espírito, em consequência, a cura do corpo, né? Então, quando a gente compreende tudo isso, né, a gente está até estudando o código da vida futura, né? Código penal. E a gente fala, quando fala assim o nome pena, né? A gente vai lá logo para o significado jurídico, né? Pena, punição, né? E aí a gente estudando falou, não é pena, vem da palavra pondus, que é o quê? Medida. Então, o universo é harmonia. Então, mas quando a gente, né, muda, vamos dizer, essa harmonia, né, então vai precisar de um peso para que volte a ser equilíbrio novamente, né? Então, quem desequilibra somos nós mesmos, né? Mas a partir do momento que a gente compreende, né, e busca, vamos dizer, as causas, então fica tudo mais fácil. E a gente começa a ver que Deus, ele é Pai e é misericórdia, né? Ele não é, né, castrador, não é punitivo, pelo contrário, né? Deus ele quer educar os seus filhos, né? A partir do crescimento interior de nós mesmos. Então a gente quer agradecer você, né, imensamente, e vamos pedir para ele fazer a nossa prece e que essas reflexões possam, né, seguir, né, adiante. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, diante dessa legião de espíritos benfeitores que nos acompanham e nos fortalecem no nosso dia a dia, para que nós possamos, com os nossos atos, os nossos pensamentos, modificar
no nosso campo mental e fazer com que as pedras do caminho elas se tornem menos pesadas para que nós possamos carregá-las com as nossas possibilidades, com as nossas experiências que vamos adquirindo e sabendo a forma certa de levar essas pedras. Então, a Ti, Senhor, agradecemos profundamente e que Tu esteja sempre conosco, porque nós desejamos isso e temos a convicção de que é por aí que nós chegaremos até a tua companhia. Que a tua paz, que o teu amor reine em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.